Se você entrou aqui cansado, exausto, desanimada, poxa, eu tô cansada, eu tô exausto, eu tô sem forças, né? O Senhor é aquele que renova as suas forças. Ele dá força aos cansados, aqueles que não dão conta mais. E tem momentos na nossa vida que a gente faz exatamente essa oração, né? A gente diz, Senhor, eu não aguento mais, eu não dou conta mais. Mas eu quero dizer para você que você aguenta sim, que você dá conta sim, que hoje é dia de trocar seus sapatos, talvez eles estejam desgastados da trajetória, do período. Hoje é dia de trocar as suas vestes. Hoje é dia de receber o bálsamo do Senhor, a aliança nova, um anel novo no seu dedo. Hoje é o dia de você receber fôlego do céu. Queridos, é normal cansar? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Às vezes a gente nem sai de uma guerra, a gente entra em outra guerra. Às vezes a gente acaba de atravessar um deserto e aí você adentra em meio a um vale. Eu vivo muitos processos porque eu estou o tempo inteiro construindo novas coisas, né? E eu estou o tempo inteiro trabalhando também com transformação de pessoas. O meu trabalho não é só emocional, né? O meu trabalho não é só emocional e físico. O meu trabalho acaba sendo um processo de espiritualidade também. E pessoas dentro de imersões, dentro de mentorias, elas são curadas, libertas, transformadas. A mentalidade dessas pessoas muda, o resultado dessas pessoas muda, né? Só para você ter ideia, eu tenho alunos com diversos tipos de resultados. E eu tenho certeza absoluta que Satanás e seus demônios não vão sentar e falar assim, nossa, que legal, parabéns por trabalhar, né? Não apenas com resgate emocional, mas misturar esse trem aí e resgatar espiritualmente as pessoas e emocionalmente. Ele não senta para bater palma, ele tenta me derrubar de qualquer jeito. Então, às vezes, muitas guerras espirituais que a gente acaba atravessando. E dentro dessas guerras, às vezes você se sente cansada. Às vezes você, dá aquela puxada de fôlego assim, e você fala, Senhor, dá graça. E é nessas horas que Deus vem, queridos, com a palavra dele. Deus nos alimenta, Deus nos fortalece, Deus nos sustenta, Deus nos levanta, Deus nos capacita, Deus nos dá ideias para vencer, né? Para nos posicionar, para mudar a nossa atmosfera, para vencer Satanás e seus demônios, para pisar na cabeça da serpente, para pisar os escorpiões, né? Então é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos direciona. Então como é precioso, como é poderoso caminhar em um lugar aonde você recebe uma palavra de Deus. Você não tem ideia de que às vezes uma ministração pode fazer na sua vida. Quantas vezes o meu ponto de convergência, de ir para um novo nível, para um novo patamar, aconteceu exatamente em uma ministração. Exatamente numa ministração, né? Antes de ir para a Europa, eu vivi um nível, gigantesco de pressão e opressão. Gigantesco. Foi um negócio fora do comum. Mas quando eu fui para o culto, Deus usou a vida da pastora para ministrar, e aquela ministração era para mim. E eu fui extremamente abençoada. E eu peguei aquela ministração como uma resposta, e durante todo o período que eu precisava organizar a imersão lá na Suíça, eu estava com base naquela palavra. Então que nessa manhã, se você entrou aqui cansada, sobrecarregada, se você entrou aqui pensando em desistir, Deus tem uma palavra para você, tá bom? E a palavra de Deus se encontra em Josué, capítulo 1. E o versículo de Deus
para você é o versículo 6 em diante, que diz assim: seja forte e corajosa. Eita Deus, já dizendo para você, né? Ele tá falando com você, acredite. Ele tá dizendo para você, ele tá falando seu nome agora. E ele dizendo para você assim, ó: Cristina, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Então, novamente ele diz: seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E ele diz assim: não fui eu que te enviei? Foi eu que te enviei, Fernanda? Então, seja forte e corajosa. Não te apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, enche-nos com a tua presença, Pai. E estabelece um marco nesse dia, um ponto de convergência, um ponto, ó Deus, aonde nós possamos receber a tua revelação, entender o teu comando e nos posicionar diante da tua palavra, no nome de Jesus. Queridos, tem coisas na nossa vida que Deus, Ele vem e Ele intervém e Ele se move de uma forma sobrenatural. Queridos, e a forma mais sobrenatural do Senhor é transformar o nosso coração, a nossa mentalidade. Quando a minha mentalidade é transformada, eu alcanço o novo de Deus, eu adentro nas transformações que Deus tem para mim. Às vezes eu tenho vontade de fazer algo, mas as minhas estruturas internas não me permitem. E aí muitas vezes você é paralisada pelo medo. Quantas pessoas que eu conheci na trajetória da minha vida, principalmente como treinadora comportamental, que foram paralisadas pelo medo. E não dá, queridas, para poder cumprir o chamado de Deus, cumprir o propósito de Deus, se mover debaixo da atmosfera profética do Senhor, não dá junto com medo. Para você caminhar segundo aquilo que Deus está te orientando, que está te falando, que está te conduzindo, você vai precisar de coragem e força. Força e coragem. E eu vou dizer para você, essa força e coragem não é na força do seu braço, e nem na força da sua inteligência, e nem na força da sua capacidade. Essa força e coragem é na força do Senhor, na capacidade de Deus e na coragem que Deus coloca no seu coração. É Deus em mim, é. Eu sou corajosa, tem gente que fala assim, meu Deus, você é quase insana. Eu falei, não é, eu não sou quase, eu me tornei. Eu consegui enxergar em mim a força de Deus. Não é eu. Não. Entende? E nessa passagem que nós lemos essa manhã, e eu creio que tem pessoas que entrou aqui que está sendo paralisado pelo medo, tem pessoas aqui que estão cansadas, tem pessoas aqui que talvez Deus disse para você fazer algo que você se sente incapaz de fazer. Você olha para isso e você fala assim, epa, eu não tenho capacidade. Senhor, será que o Senhor realmente está falando com a pessoa certa? Eu lembro que quando Deus mandou escrever o meu livro, né? Eu falei, Senhor, não tô entendendo aqui. Tipo, eu não sou escritora, entendeu, Senhor? O tico e teco aqui, Senhor. Eu sou boa de falar. Escrever não vai rolar, Deus. Mas, queridos, Deus estava vendo em mim uma escritora. Ele estava em mim, vendo em mim habilidades, capacidades que eu achava que não tinha.
E através do nascimento da escritora Sumaí, nasceu o nascimento de mais de 20 escritoras. Porque eu sofri muito para colocar esse livro no mundo. Quem não conhece meu livro é a respeito de educação de filhos. Ele é extremamente maravilhoso. É um treinamento em livro. E quando eu pari esse livro, guiada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Senhor, direcionada por Deus, junto comigo, não foi apenas o livro que eu pari. Junto comigo nasceram mais de 20 escritores e eu tenho certeza que vai nascer milhares. Porque o que depender de mim, eu ensino mesmo. Faz isso, vai para esse caminho. Vem. É muito fácil, eu vou te ensinar. Porque eu sofri muito. Eu não tive quem me ensinasse como eu gostaria. E Deus deu uma palavra. Eu quero que você faça. Eu quero que você faça. Eu quero que você se posicione. Eu quero, né? E eu me sentia incapaz. Talvez tenha pessoas aqui como eu, né? Que Deus te chamou para fazer algo e você se sente incapaz. Você se sente pequenininha. Talvez você seja alguém que Deus chamou e você está aprisionada em alguns bloqueios emocionais e você olha para você e você se vê ainda uma criança indefesa. Eu lembro que quando eu estava aprisionada em alguns bloqueios emocionais, como abandono, rejeição, né, incapacidade, medo, né? Meu Deus, eu tive tanto bloqueio na minha vida. Eu lembro que eu olhava para mim mesma. Eu era adulta, era uma mulher como eu sou hoje aqui. Mas eu olhava pra mim, eu me sentia indefesa diante das pessoas, diante das situações, diante das circunstâncias. Porque eu me sentia uma criança. Apesar de ser adulta, aqui dentro eu sentia uma criança. Entende? Eu não me sentia como hoje eu sei. Eu não sou criança, não. Sou grande. Deus me fez mulher grande, forte, corajosa. E ele disse comigo: eu sou contigo, por onde você andar. Às vezes eu me posiciono em um nível de autoridade porque eu sei que o Senhor é comigo. Mas isso nem sempre foi assim. E às vezes uma palavra como essa chega para as nossas vidas para nos levar para um novo nível, para fazer um ponto de convergência na nossa vida. Eu creio, Fernanda, no nome de Jesus, que seu livro vai sair. Em nome de Jesus. Coloca a data e começa a trabalhar, tá bom? Se precisar aí, tem uma ministração que eu fiz. Como escrever seu primeiro livro, tá lá no YouTube, tá? E essa palavra aqui, queridos, fala de Josué. Josué, ele foi alguém ali que ajudou Moisés no ministério. Ele foi um canal ali, né, de Deus para auxiliar a vida de Moisés. Queridos, você estar no ministério, você ser um líder chamado por Deus, é algo muito, muito precioso. E quando alguém vem para perto da sua vida e te auxilia, te ajuda, né? Por exemplo, tem pessoas que entram aqui na minha vida do nada, do de repente, como uma Claudinha da vida, como uma Aline da vida, né? Que entram aqui, Wagneriana, que, tipo assim, pessoas, eu nunca conheci Claudinha pessoalmente, ainda. Nós vamos conhecer em São Paulo, né, Claudinha? Mas Claudinha, quantas pessoas Claudinha já me mandou? Claudinha tem 4 anos no devocional aqui comigo. Claudinha tem um monte de caderno. Ela fala comigo, ela me ajuda. Ela encontra maneiras de me ajudar. Então, Josué, ele era um ajudante de Moisés. Moisés tinha um chamado, Moisés estava no ministério. A Aline outro dia brotou aqui, deve ter uns 4 meses que a Aline brotou nesse lugar aqui. Meu Deus, pensa numa mulher proativa. Então, às vezes, queridos, você é um canal de Deus para ajudar alguém que Deus está usando. E quando você está ali e você ajuda alguém que Deus está usando, você está sendo usado por Deus. Quando eu auxilio lá, de alguma forma, meu pastor, minha pastora, eu tô sendo um canal também de Deus para a vida das pessoas. Por exemplo, nesses dias, o pastor Antônio Cirilo veio na minha igreja, fez um Mergulhados na Presença, foi tão lindo, foi tão poderoso. E tinham pessoas ali auxiliando ele. Tinha um moço
que é o moço do pastor, que ali pega o som, ele coloca água, ele organiza o som, ele põe o microfone, ele coloca o violão no jeito, tudo organizado. Queridos, aquele moço, ele é um canal de Deus para a vida do pastor Antônio Cirilo. Entende? Olha a Nana testemunhando. Sempre que a live começa, a Aline manda no direct. Olha isso. Tá vendo? Queridos, quantas vidas vieram para uma live como essa porque a Aline enviou? Quantas vidas? Porque eu já atendi várias pessoas que Claudinha enviou. E pelo próprio testemunho dela. O que ela testemunhou que aconteceu na vida dela. E Josué era um homem que estava ali ajudando Moisés na jornada, no processo. E ele viu. Moisés foi um dos maiores líderes da história do mundo. Você não está entendendo o nível da liderança de Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes que já viveu na face da terra. Só que Josué, ele viu Moisés fracassar. Mas você está dizendo que Moisés fracassou? Moisés, Deus disse para ele, Moisés, eu quero que você liberte esse povo e leve eles para a terra prometida. E chegou um momento onde Moisés foi se desgastando com o povo de tal maneira, que Deus falou com ele, fala com a rocha. Ele foi lá, lascou a pancada na rocha. Deus não disse para ele bater na rocha. Deus disse para ele que era para falar, mas ele fez outra coisa. E Deus disse assim, você não vai entrar na terra prometida, sobe, eu vou te levar para casa. Moisés não cumpriu. Então, quando Josué olha para todo esse panorama que ele viveu, Paulinha mandou aí a live para Fernanda, né? Olha que lindo. Gente, isso é muito poderoso. Camila tá aqui também a primeira vez. Olha que poderoso. Alguém mandou para ela. Entende? Isso é muito poderoso. A rede, né, de alcance. Josué, ele olha para o que aconteceu com Moisés, ele olha para aquele povo que eles eram um dos povos mais desafiadores que você possa pensar na tua vida. Você vai, por que você está falando isso? Queridos, aquele povo tinha passado muito tempo, centenas de anos, geração após geração, eles passaram 400 anos, 430 anos de escravidão. Eles passaram de geração em geração uma mentalidade de escravidão. Não tem algo mais impactante na vida de alguém do que uma mentalidade de escravidão. Só para você ter ideia, eu atendo pessoas que a vida é transformada e eu transformei alguma coisa na vida dela, física, não. Por que a vida da pessoa é transformada? Porque a mentalidade dela foi transformada. Porque quando eu mudo a minha mentalidade, tudo muda. Josué, ele vai precisar lidar com o povo que vinha de geração em geração de uma mentalidade escravo. Deus já tinha tirado aquele povo fisicamente da escravidão. Mas a mente daquelas pessoas não tinha transicionado. E provavelmente nesse momento, Josué estava com medo. Provavelmente nesse momento, Josué estava se achando incapaz. Nesse momento, Josué estava pensando, peraí, Moisés não conseguiu adentrar. Como assim, Senhor, que o Senhor me chamou? E Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque eu escolhi você para tirar esse povo desse deserto aqui e levar para uma terra que mana leite e mel, para uma terra prometida. Eu escolhi você para transicionar esse povo desse lugar, para que eles possam construir uma nova realidade. Eu escolhi você para liderar, para se posicionar. E eu quero te dizer aqui nessa manhã,
Eu sei que você entrou aqui nessa manhã, talvez com medo, com desânimo, talvez cansado, talvez se sentindo incapaz de fazer aquilo que Deus disse para você fazer. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele tem projetos, que Ele tem um plano a respeito da tua vida. E para isso, Ele te deu força e coragem. Acredite, a força que você precisa não vem de você mesma. A força que você precisa vem de Deus para você. Seja forte e corajosa. E o Senhor disse para você, não te mandei eu. Eu te enviei, eu te mandei, eu te dei uma orientação, eu te dei uma direção. Quer dizer, é Ele que nos dá uma direção. E quando Ele nos dá uma direção, Ele nos sustenta nessa direção. Ó, Nana, dizendo aí, desde janeiro eu não parei mais de fazer atividade física, minha mentalidade mudou após a imersão. E Nana ainda disse assim, isso aí, imersão online? Não, já fiz com os melhores. Eu falei, mas não fez comigo. Ela podia pensar assim, essa menina se acha. Mas não é se acha não, porque eu sei para que Deus me chamou. Sei. E eu precisei, queridos, desconstruir uma mentalidade de fraqueza. Eu precisei desconstruir uma mentalidade de coitadismo, de vitimismo, de pobre, coitada, miserável, do cocô do cavalo do bandido. Eu precisei desconstruir, sair desse lugar. Eu precisei sair desse lugar do quem sou eu, Senhor. Sair desse lugar. Para dizer, Pai, eu sei quem eu sou sua filha. Escolhida, amada do Senhor. E a minha força não está em mim mesmo, está no Senhor. Eu confio no Senhor, muitos confiam em carros, em cavalos, mas eu faço menção daquele que é poderoso, o Rei da Glória. E Deus te trouxe aqui, no nome de Jesus. Deus te trouxe aqui, no nome de Jesus. Para poder ativar você nessa força e nessa coragem. Deus te trouxe aqui no nome de Jesus para ativar você na força, na coragem e na capacidade. Na capacidade de cumprir aquilo que Ele te orientou a cumprir. Na capacidade de dar os passos que você precisa dar no lugar onde você está. Talvez você olhe para o que Deus falou e é muito grande. Nós fizemos ano passado, queridos, um jejum de Daniel. Em outubro eu faço jejum de Daniel com o pessoal da internet. Todo outubro. Já tem uns anos aí que a gente está fazendo jejum de Daniel em outubro. E com a minha família eu faço há acho que 14 anos. Com a minha família em outubro a gente faz jejum de Daniel. E no jejum de Daniel eu comecei a falar, Senhor, mas como? Sabe aquela coisa quando Deus te dá uma orientação, quando Deus fala uma palavra pra você, quando Deus te dá uma visão, mas você não sabe como? Senhor, mas como? Talvez Josué estava perguntando para Deus assim, Pai, como que eu vou levar esse povo com mentalidade de escravidão? Como que eu vou levar esse povo, Deus, para uma terra que mana leite e mel? Mas, queridos, o Senhor diz assim, eu não te mandei, Josué. Seja forte e corajosa. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, eu não mandei você, Paula. Eu não mandei você, Daiane. Eu não mandei você, Fernanda. Eu não mandei você, Camila. Seja forte e corajosa. Creia. Para de perguntar como. Comece a dar passos crendo naquilo que eu estou falando. Naquilo que eu estou orientando. Se mova, se posicione. Dê um passo de cada vez. Uma das coisas mais poderosas que eu aprendi na minha vida parece ser muito bobo e muito simples. Tá? Parece ser algo muito pequeno. Ó, Camila falou, pedi uma resposta para Deus e Ele me ama tanto que me colocou nessa live. Que coisa linda. Às vezes que eles têm coisas que parecem muito simples, mas vira a nossa chave. Tem uma amiga que entrou na minha vida, vai fazer 7 anos que ela entrou na minha vida, tem 6 anos. E eu sou muito empolgada.
Eu sou muito empolgada. Eu tenho um monte de meta, eu tenho um monte de objetivo. Não tem um desenho do Pink do cérebro? Eu sou o Pink. Eu quero conquistar o mundo, eu quero fazer, eu quero acontecer. E eu lembro que ela falava assim pra mim, Sumaí, respira. E ela dizia, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Calma. Um passo de cada vez. Sabe por quê, queridos? Deus tinha me mostrado coisas grandiosas. Ele me mostrou. Ele me mostrou as nações. Ele me mostrou esse negócio aqui. Foi isso que Deus me mostrou. Só que diante da minha realidade, eu perguntava, Deus, como? Como? Como eu? Mas aí ele diz, Sumaí, seja forte e corajosa. Para de perguntar como. E no jejum de Daniel, ele me deu essa palavra, lá naquela mulher samaritana. Aquela palavra marcou minha vida. Aquele dia eu acho que Deus estava me usando para pregar para mim. Porque aquele dia foi marcante na minha vida. E ele disse assim, olha, nunca mais pergunte como. Eu quero que você diga, eu creio. Nunca mais, Sumaí, pergunte como. Eu quero que você diga, eu creio. Queridos, Deus conhece tudo que nós vivenciamos. Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E durante anos eu perguntei como, Senhor, como, Senhor, como. E eu parei, nunca mais eu perguntei como, desde o dia do jejum de Daniel. Eu falei, chega de perguntar como. Meu pai disse que é para eu dizer, eu creio. Queridos, e tem coisas que eu olho, que eu não sei como. Mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. E quando eu tô cansada, sobrecarregada, Ele vem com a palavra dele, Ele traz ânimo, Ele traz vida, Ele traz força, Ele traz fôlego, Ele traz disposição, Ele traz a alegria do Espírito Santo, Ele traz paz em meio à guerra, a confusão tá instalada, a guerra tá instalada, mas Ele vem com a paz dele porque Ele é o príncipe da paz. Ele vem com o novo, Ele vem com o bálsamo. Ele tira sapatos velhos, Ele coloca sapato novo. Ele tira essa roupa que você tá já manchada, essa roupa já bagunçada, essa roupa rasgada. E Ele fala assim, não, minha filha, eu vou te dar vestes novas. Quando você tá cansado, sobrecarregado, você fala assim, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. Eu não suporto mais. E aí Ele vem e Ele diz pra você, não, eu te chamei, eu te escolhi, seja forte e corajosa. Não te aparte do livro dessa lei, coloca a minha palavra em prática. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Acredite, creia. Se movimente debaixo de uma fé que fala, uma fé que ouve, uma fé que caminha, uma fé que anda, uma fé que dá passos. E talvez um passinho de cada vez. Talvez algo que Deus te mostrou é tão grandioso como Ele mostrou para Josué. E você tá com medo, você tá apreensiva, você tá preocupada. E o Senhor diz, eu te chamei. Não te mandei eu? Então seja forte, muito corajosa, porque o Senhor, seu Deus, é contigo. Por onde você andar, Deus está te respaldando. Deus está te sustentando. Deus está te orientando. Deus está te capacitando. A sua capacidade não vem dos homens. Não vem da sua própria força. Ele está te capacitando. Não temas. Não tenha medo. Não seja paralisada pelo medo. Hoje aqui, sexta-feira. Talvez você entrou aqui e você tinha pensado em desistir. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você. Eu mandei você. Então seja forte. Seja corajosa. Porque o medo vai tentar bater na sua porta, vai. Ele tenta bater na minha também. Satanás vai tentar falar com você, vai. Ele falou com Jesus. Ele tentou trazer medo para Jesus. Ele tentou trazer incredulidade para Jesus. Ele tentou lidar com a identidade de Jesus. Ele falou assim, se tu és o filho de Deus, o que ele estava dizendo?
Eu quero colocar dúvida no seu coração. Querido, Satanás, ele quer colocar dúvida no teu coração. Satanás quer colocar incredulidade no seu coração. Ele quer que você vibre. Queridos, o nosso cérebro, ele tem uma frequência, o nosso coração tem uma frequência. Ele quer colocar uma frequência de baixa, de incredulidade, de vitimismo, de lamento. Mas o Senhor não. O Senhor te pega pela mão e Ele diz, eu sou contigo, eu te sustento, eu te levanto com a destra da minha justiça. Eu te trouxe até aqui e você vai para o novo, nós vamos passar para o outro lado. Você vai viver o novo com o Senhor. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te capacita, é Ele quem te direciona. E Ele está te dizendo nessa manhã, não te mandei eu. Então seja forte, seja muito corajosa. Não te aparte em nenhum momento do livro da lei. Creia na palavra e não nas circunstâncias. Quantas vezes, querido, as circunstâncias batem na nossa porta com realidades. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem para mim, menina, se liga, olha a sua realidade. Eu falei, não, mas eu não vivo pela minha realidade, não. Realmente, essa é a minha realidade. Mas eu tenho uma verdade de Deus sobre a minha vida. E a verdade de Deus sobre a minha vida é que eu sou mais que vencedora. É que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É que Ele me sustenta, é que Ele me direciona. É que ainda que eu passe pelo vale, Ele estará comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é a minha verdade. Deus está dando para Josué uma chave. Não te apartes do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. E o que é meditar, minhas irmãs? Fala assim, tem gente que fala assim, eu não sei meditar. Sabe, eu vou te mostrar agora que você sabe. Quem aqui já se preocupou com alguma coisa? Quem aqui? Fala pra mim aí. Quem aqui já se preocupou com alguma coisa? Você tem um problema pra resolver, aí você tá lavando o prato e você tá lembrando daquele problema. Você tá tomando banho, você tá lembrando daquele problema. Às vezes você tá atendendo alguém e você tá lembrando daquele problema. Quem já viveu isso aqui? Quem já viveu essa façanha, essa capacidade de lembrar do problema em todo lugar? Todo mundo viveu exatamente o que eu estou falando. E o que é isso que você estava fazendo? Você estava meditando no problema. E é exatamente isso que Satanás quer que você faça. É exatamente isso que Satanás e os seus demônios querem que você faça. Ele quer que você medite no problema. Ele quer drenar a sua força meditando no problema. Ele quer que você vá meditando ali, naquela situação, naquela dificuldade, e que a frequência do seu cérebro, do seu coração vá baixando. Ao ponto de você não acreditar que é possível sair desse lugar. E o que é meditar na palavra? É fazer a mesma coisa que você estava fazendo, só que com a palavra. Ao invés de meditar no problema, você vai meditar na palavra. Eu estou meditando em um problema de enfermidade, então eu pego uma palavra. O que a palavra fala a respeito de enfermidade? E ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, eu sou sarada. Eu sou curada. Eu sou sarada. Então, ao invés de meditar na doença, eu vou meditar na cura. Eu vou meditar naquilo que a palavra de Deus diz. Eu estou num contexto de dívida. Vou meditar na dívida? Não. Eu vou meditar naquele Deus que me fez cabeça e não cauda, me colocou em cima e não embaixo, que disse na palavra dele que eu emprestaria às muitas nações e eu não pediria emprestado. É nessa palavra que eu vou meditar. Que o Senhor, sendo rico, se fez pobre por amor de Sumaí, para que pela pobreza dele eu enriquecesse. É nessa palavra que eu vou meditar.
Qual é a situação que você está passando? O que você está vivendo? Qual é a palavra que você precisa meditar? O próprio Deus deu uma chave para Josué. Ele disse para Josué: não, olha aqui, tenha cuidado de obedecer a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido em tudo por onde você andar. Não deixe de falar, declaração do livro dessa lei. Não deixe de declarar a palavra e meditar nela, pensar. E eu penso repetidamente. Isso é meditação. As pessoas, queridos, elas ensinam meditação como? Você medita e tenta esvaziar a mente. Fica lá esvaziando a mente. É perigoso esse negócio de esvaziar a mente. Não encha a sua mente da palavra. Meditação é bíblica. É Bíblia. A palavra de Deus, ela fala de meditação. Antes do povo aí, do mindfulness, de não sei o que, da ciência e tal. Glória a Deus pela vida deles. Mas muito antes disso, a palavra já ia falar. Só que ele te ensina de uma forma poderosa. Medita no livro dessa lei. Prega a palavra de Deus, para um momento, respira fundo. E vai trazendo à memória o que a palavra diz. Medita no livro dessa lei, de dia e de noite. Medita no livro da lei, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E então os seus caminhos vão prosperar. E você será bem-sucedida. E para finalizar, ele diz assim: não fui eu que te ordenei, não fui eu que eu te mandei. Seja forte e corajosa. Não se apavore, não fique desanimada, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Eu não sei o que você está passando, nem o que você está vivendo. Mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para trazer resposta para o teu coração. Que Deus te trouxe aqui nessa manhã para alinhar você debaixo de uma palavra profética dele. Deus te trouxe aqui nessa manhã para fortalecer você. Para que você seja fortalecida no Senhor diante daquilo que ele te orientou e te direcionou a fazer. E a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: eu te mandei, então seja forte e corajosa. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde você andar, por onde você passar. Tá passando pelo vale, o Senhor é contigo. Tá passando pelo deserto, o Senhor é contigo. Entrou na cova do leão, o Senhor é contigo. Tá passando pelo fogo, o Senhor é contigo. Não te apavores, não desanimes. Talvez você entrou aqui e você estava se sentindo abandonada, rejeitada. Talvez pessoas confrontaram você dizendo: cadê o seu Deus? Se o Senhor fosse com você, quantas vezes eu ouvi isso? Se o Senhor fosse com você, será que você estava passando por isso? Mas eu quero dizer para você, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo. E Ele não te deixará. Ele não vai te desamparar. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ainda assim Ele diz: eu não me esquecerei de ti. Eu quero que você tenha convicção da presença de Deus na tua vida. Eu quero que você tenha convicção do cuidado de Deus com você, ainda que você não entenda. Quantas vezes eu não entendi o que estava acontecendo? Quantas vezes eu me senti uma filha não amada? Quantas vezes eu não entendi as circunstâncias? Quantas vezes eu não entendi? Mas hoje eu consigo olhar para trás e eu consigo ver quem Deus gerou em meio a tantas lutas, a tantas guerras, a tantos desertos, a tantas situações.
Eu quero te dizer nessa manhã, ainda que você não entenda, confie. Ainda que você não entenda, saiba que Ele está contigo. Ainda que você não entenda, seja forte e corajosa, porque é o Senhor quem te sustenta. Traga hoje um versículo. Quando eu faço os 12 dias de clamor para 12 meses de favor, eu falo, escolha um versículo para ser o versículo lema do seu ano. E o lema do meu ano é: aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como uma águia. Eles vão correr, não vão se cansar, eles vão andar e não vão se fadigar. Qual é o seu versículo? Qual é a meditação que você vai fazer de dia e de noite? Quando o medo bater na sua porta, você vai dizer a meditação para o medo. Você vai dizer: o Senhor é comigo por onde eu andar. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. E eu creio que Deus trouxe resposta ao teu coração. Ao de Raquel, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pega a palavra de Deus para que você possa meditar. Para de meditar no problema. Hoje chega de meditar no problema. Chega de meditar no problema. Comece a meditar na verdade de Deus para a tua vida. Na verdade de Deus para a tua vida. Tem um versículo que me acompanha e eu vou escrever ele bem grandão na minha casa, bem grandão. Que ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Às vezes coisas não dão tão certo como eu gostaria, mas eu digo, Sumaí, mesmo que você não entenda, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Seja forte e muito corajosa, porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde você andar. E eu quero orar por você nessa manhã. Pai, eu oro nessa manhã pelas tuas filhas. Que a tua palavra não seja apenas um discurso ou uma ministração, mas que a verdade da tua palavra possa, Senhor, penetrar no mais profundo do coração das tuas filhas, fazendo divisão entre alma e espírito. E que o Senhor possa fazer uma obra que ninguém, nenhum homem, nada neste mundo possa fazer. Ó Deus, e que hoje as tuas filhas sejam revestidas com a força e com a coragem do Senhor sobre a vida delas. Ó Deus, e que hoje a chave de parar de meditar no problema e começar a meditar naquilo que a tua palavra diz se torne uma realidade. Senhor, que hoje, a partir de hoje, nova história possa ser, ó Deus, construída nesse lugar. Nós oramos por cada uma das tuas filhas, pela casa, pela família, pelo casamento, pelos negócios. Que hoje, Pai, haja um destravar em nome de Jesus. Que a tua resposta, Senhor, seja a resposta para o próximo passo. No nome de Jesus. Oramos nessa manhã, crendo que o Senhor é o Deus que fala. Te louvamos e te rendemos toda a honra, todo o louvor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém, e amém de novo.